Eu vou trazer um assunto bem interessante, que é a questão do ponto de equilíbrio. Eu vou trazer então um exemplo e calcular o ponto de equilíbrio e depois demonstrar graficamente o ponto de equilíbrio desse produto simulado aí. O que é ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é o valor ou a quantidade de vendas necessárias para que as receitas da entidade cubram todos os custos e despesas, com resultado igual a zero. O resultado igual a zero exatamente por ser o ponto de equilíbrio. Para que a gente possa calcular o ponto de equilíbrio, é necessário ter as seguintes informações disponíveis, como o preço de venda, que a gente vai chamar de PV, o custo direto ou variável, que a gente vai chamar de CV, e o custo fixo total, que a gente pode chamar de CF. A partir daí, dessa informação, podemos então, para fazer um cálculo, considerar aqui um produto beta, o preço de venda, o PV, é de 150, o custo direto ou variável, a gente pode chamar de CV, no valor de 80, e o custo fixo total no valor de 35 mil. A partir daqui, nós podemos então calcular o ponto de equilíbrio para esse produto. Temos que levar em consideração que normalmente as empresas, normalmente não, todas as empresas não trabalham com um único produto, todas as empresas trabalham com N produtos. Uma quantidade enorme de produtos, principalmente aí comércio varejista, por exemplo, mas aí entra um outro tipo de análise, não é exatamente assim, isso aqui mais utilizados aí para as indústrias, esse tipo de coisa assim. Muito bem, há possibilidade, é claro, de calcular ponto de equilíbrio para diversos produtos, não há nenhuma restrição quanto a isso, e futuramente eu trarei, digamos assim, essa apresentação de uma situação de ponto de equilíbrio de diversos produtos, para efeito didático, para efeito de podermos simular e trazer aí uma explicação a respeito do que significa, como é que se calcula e como se analisa essa questão. Isolamos ali um produto chamado beta, cujo preço de venda é de 150, o custo variável é de 80 e o custo fixo total atribuído para esse produto aqui, no valor de 35 mil. Então, a partir dali, podemos então desenvolver o nosso trabalho para calcular. Então, como que vamos calcular? Qual que é a fórmula? A fórmula é o ponto de equilíbrio, é o custo fixo total que divide pelo preço de vendas menos o custo variável. Nos meios empresariais, preço de venda menos custos variáveis é conhecido como margem de contribuição. O nosso ponto de equilíbrio nada mais é do que o custo fixo total dividido pela margem de contribuição. E aí vamos encontrar uma certa quantidade que, aplicando o preço de venda para essa quantidade e somando o custo fixo total de 35 mil mais o custo variável vezes as quantidades produzidas, esses dois valores vão se equilibrar. Vai dar exatamente 0 a 0. Então isso significa que numa eventual produção em venda acima da quantidade que deu o ponto de equilíbrio, a operação vai se comportar de forma positiva, vai fazer caixa. No ponto de equilíbrio vai ficar exatamente 0 a 0 e abaixo do ponto de equilíbrio, então vai acontecer aí um déficit na produção. Calculando o ponto de equilíbrio, vamos ter esse valor aqui. Ponto de equilíbrio igual aos 35 mil, que é o custo fixo total, que divide por preço de venda menos custo variável. 35 mil que divide por 70 dá exatamente 500 unidades. Então eu preciso, pelo menos para essa estrutura de custo, eu preciso produzir e vender pelo menos 500 unidades para que essa operação fique exatamente no ponto de equilíbrio ali. Se eu produzir e vender, cada unidade que eu produzir e vender vai me sobrar R$70. Eu preciso repetir isso por 500 vezes para que eu atinja 35 mil reais para pagar totalmente meu custo fixo total atribuído a esse produto aqui. Muito bem, então posso apresentar para vocês, como que eu posso fazer uma representação gráfica desse produto aqui. Então eu vou montar aqui um gráfico cartesiano, onde eu tenho aqui a quantidade aqui na horizontal e na vertical eu tenho os valores aqui. Muito bem, então eu sei que o meu custo fixo é de 35 mil, então o meu gráfico do custo fixo é 35 mil, então esse é o meu custo fixo. Ele vai se comportar, se eu produzir 0 eu vou gastar 35 mil, se eu produzir 300 eu vou gastar 35 mil, se eu produzir 600 eu vou gastar os 35 mil, porém ele tem uma capacidade instalada, eu não sei exatamente quanto, vamos imaginar que seja de 1000 unidades, por exemplo, certo? Então a partir do momento que eu for produzir e vender mais
mais do que 1000 unidades, eu preciso mudar de patamar desses custos fixos, né? Possivelmente vai ser bem maior do que os 35 mil, que é para produzir até 1000 unidades. Continuando aqui, eu tenho meu custo variável. Ou seja, se eu produzir 0, eu gasto 0. Se eu produzir 400, eu vou gastar 400 vezes meu custo variável. E assim por diante. Eu posso somar essas duas curvas aqui, ou essas duas retas, que vai dar meu custo total. Ele vai sair lá dos 35 mil, porque se eu produzir 0, eu tenho 35 de custo fixo e 0 de custo variável. A soma dos dois vai dar os 35 mil. E ele vai percorrer sempre paralelo com o meu custo variável. Essa diferença aqui, né, essa diferença aqui é exatamente essa diferença aqui. Graficamente é isso que se representa. Muito bem, só que além do meu custo fixo, meu custo variável e o custo total, eu tenho a minha receita total. E a minha receita total é essa daqui, né? Ou seja, ele sai lá do zero, ou seja, se eu produzir e vender 0, eu tenho 0 de receita, né? E na medida que vai avançando a quantidade vendida, produzida e vendida, meu custo vai subindo. Minha receita total vai subindo. Essa é a minha receita total. Muito bem, então, traçando aqui, procurando aqui aonde que dá o ponto de equilíbrio, é 400 unidades, é 500 unidades, com um custo total de 75 mil reais. Ou seja, 80 de custo variável vezes 500 dá 40 mil, mais os 35 do custo fixo dá os 75 mil. Então, eu vou ter meu ponto de equilíbrio ali. E saindo lá do meu custo fixo no valor de 35. Se eu produzir menos do que 500, eu vou entrar nesse triângulo aqui, que é prejuízo. E aqui é uma zona de lucros. Então, se eu produzir mais do que 500, eu tenho lucro. E isso vai até a minha capacidade instalada, que é lá na frente, digamos, 1000 unidades ou coisa parecida assim. Então, essa é a explicação técnica, tanto demonstrando aqui na equação, quanto na demonstração graficamente desse nosso ponto de equilíbrio. Muito bem, então era esse o aspecto que eu queria estar trazendo. Muito obrigado. As minhas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, né? @professor Yanase, eu tenho trazido assuntos interessantes aí ao longo do período. A todos que me seguem, eu peço então que curtam meus trabalhos, façam os comentários e compartilhem para mais e mais pessoas estarem engajados aí, me apoiando. Muito obrigado, até a próxima.